Era fim de ano e, como de costume, a escola havia organizado uma peça natalina. Todos os alunos receberam o seu papel e o de João era apenas acender as luzes, o que fez muito bem durante quase toda a apresentação. Quando, porém, a peça chegou ao seu clímax, como o nascimento de Jesus, o menino acabou invertendo as ordens ou a ordem das luzes. Acendeu todas, exceto aquela que iluminava a manjedoura de Cristo Jesus. Não é o que nós também fazemos? A cada fim de ano, irmãos, nos preocupamos bastante com as luzes da casa, com a decoração dos nossos apartamentos. Nem sempre damos a devida atenção à luz do mundo que nasceu em Belém. As nossas árvores, e essa está muito bonita. Se Sabrina tivesse aqui, diria, era assim que eu queria. A minha é bem menor. Mas às vezes as nossas árvores ficam repletas de presentes, e que bom que podemos fazê-lo. Mas quase nunca adoramos ao doador do melhor presente do Natal de maneira apropriada. Em parte, irmãos, isso se dá pela pressão dos nossos tempos. Como escreve o autor deste texto, o mundo comercializa, seculariza e até prostitui a celebração do nascimento de Cristo. Os modernistas o transformaram em nada mais que um feriado secular. Para o autor e para os cristãos, tal perspectiva é, de certo modo, abominável. Mas ele continua, todavia, a solução do problema não é deixar de celebrar o Natal. A solução é celebrá-lo da maneira mais bíblica e piedosa possível. A solução é se aproximar do Natal da maneira correta. Qual é essa maneira correta? Ao longo deste mês, nós vamos revisitar os textos clássicos do Novo Testamento que tratam do assunto, procurando descobrir a resposta para a pergunta básica: o que é o Natal cristão? Hoje começaremos com o Evangelho de Mateus, ou de Jesus segundo Mateus, lendo os versos 18 a 25 do capítulo 1. O texto inspirado nos diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso, diz Mateus no verso 22, aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos?
Senhor, nós nos aproximamos de Ti nesta tarde, desejando ouvir a Tua voz. E por isso nós rogamos a assistência do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, por favor, abra-nos os olhos do coração e nos permita enxergar as maravilhas da Tua palavra. Nos dá luz espiritual, Senhor. E que outra vez a luz do Natal brilhe fortemente nos nossos corações. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Depois de uma longa genealogia, a qual prova que Jesus era tanto filho de Davi, quanto filho de Abraão, Mateus está pronto para apresentá-lo como filho de Deus e, de certo modo, como filho de José. Sim, de José, irmãos. Pouco falamos dele no Natal, eu sei. Por exemplo, a maioria das pessoas, quando pensa em anjos, lembra que eles apareceram para Maria, lembra que eles apareceram para os pastores de Belém. Poucos se lembram que um mensageiro angelical também apareceu para José. Poucos se lembram que este homem também teve as suas próprias revelações natalinas. Eis o que temos no nosso texto. E ao nos colocar diante do que José viveu, o autor sagrado, sob a inspiração do Espírito, nos apresenta o significado original do Natal. Qual é esse significado à luz da palavra de Deus, irmãos? De acordo com Mateus, Natal significa que Deus age. Deus agiu na história para salvar um povo. Mateus anuncia de cara do que trata esta porção de sua narrativa. No verso 18, e eu o convido a voltar os olhos de novo para o texto, ele escreve: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. 2 pontos. E você espera algo como: José e Maria se casaram, tiveram relações e um menino foi concebido. Seria normal, é comum que se dê dessa forma. Mas não há nada do tipo no nascimento de Jesus. Em vez disso, o autor sagrado escreve: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eles nem ainda haviam se casado, percebam isso. E antes que pudessem fazê-lo, o Espírito fez algo escondido no ventre de Maria. Percebam ainda que Mateus não nos diz que ela engravidou, como se fosse a realizadora daquela ação. Não. De acordo com ele, Maria achou-se grávida, não por obra de homem, mas por obra do Espírito Santo de Deus, o mesmo que estava presente na criação de todas as coisas, pairando sobre a face das águas, novamente está presente no primeiro Natal, no nascimento de Cristo Jesus. Na verdade, o Natal cristão é obra dele também. E é claro que José não entenderia de cara ou de imediato. Por isso, Mateus escreve no verso 19: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Quem o condenaria por tais pensamentos?
Sua noiva foi passar alguns dias na casa da prima e de repente volta aparecendo grávida. Por ser um homem justo, piedoso, Mateus nos diz, José não quis levar o caso à corte pública. Seria vergonhoso para ela e muito provavelmente a pena seria a morte. Então ele tenta resolver de maneira privada, também era permitido pela lei. Ele conseguiu? Não, irmãos. Por que não? Mais cedo, Mateus nos disse que antes que os dois pudessem se unir, o Espírito Santo operou no ventre dela. Agora, antes que José pudesse levar a cabo a decisão que estava tomada na sua mente, um anjo do Senhor lhe aparece no primeiro Natal. O verso de número 20 registra: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Percebam, Mateus não explica a encarnação. Como é que você explica algo assim? Davi, no Salmo de número 39, ficava maravilhado com a formação de qualquer ser humano na ventre de uma mulher. Como é que você vai agora explicar a obra do Espírito Santo no ventre de Maria? Ele não o faz. Ele não precisa fazê-lo. Ele assume o fato. Ele o tem por verdade. Todos os seus leitores sabem do acontecido. Mas embora não consiga nos dar detalhes da encarnação ou do que se deu dentro do ventre de Maria, o que ele nos dá aqui é suficiente para falar de seu significado. Por que Jesus nasceu entre nós, irmãos? Ou por que o Filho de Deus se tornou um homem? A resposta de Mateus é a fala do anjo para José. De acordo com o que ele registra no verso 21, Maria dará à luz um filho, e você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê, irmãos? Jesus era um nome comum da época. Expressava o anseio do judeu por libertação e salvação. Não era nada do outro mundo. Mas nesse caso, esse menino carrega um propósito de vida bem específico. Pois o anjo diz a José que ele deve ter o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Eis o significado do Natal cristão, irmãos. Deus agiu na história, por obra do Espírito, gerou a segunda pessoa da Trindade em corpo, no corpo de Maria. E este fenômeno extraordinário se deu para que o Filho de Deus pudesse salvar seu povo, não de Roma, como os judeus esperavam, mas da condenação eterna dos pecados. É preciso que comecemos por aqui esta série de Natal. Há alguém entre nós que precisa de salvação de verdade. Não estou falando de salvação da crise conjugal. Não me refiro meramente à crise financeira em que o país se encontra. O que tenho em mente é a crise mãe de todas as crises. Esse é o argumento de Paulo em sua carta aos Romanos. Nossa crise vertical com Deus é a mãe de
todas as crises horizontais que temos com os nossos semelhantes. De acordo com Paulo, porque não amamos a Deus de todo o nosso coração, porque não o compreendemos, nem podemos fazê-lo totalmente com a mente, porque não temos força em nós mesmos para obedecer à lei de Deus, consequentemente, a nossa língua está cheia de veneno contra o próximo, a nossa boca repleta de maldade para falar do próximo, os nossos pés são rápidos para machucar o próximo, as nossas mãos são fortes para ferir o próximo. Curiosamente, a solução para os nossos problemas horizontais à luz da Bíblia não é necessariamente nos tornarmos melhores pessoas. A verdadeira solução é sermos salvos de Deus, por Deus e para Deus. Eis o Natal cristão, irmãos. Mas talvez alguém esteja me perguntando: isso é possível, Renan? Como diria Jesus mais tarde, não aos homens, mas sim, isso é possível ao Deus que agiu no Natal para salvar pecadores da condenação eterna. Eis a história da Bíblia, em um parágrafo. Deus criou todas as coisas e as declarou boas. Fez o homem e colocou dentro de um jardim, dando a ele domínio e autoridade para reinar sobre tudo. O que fizeram os nossos pais? Escolheram o próprio caminho, deram as costas para Deus, o abandonaram no jardim. Desde então é o que a humanidade tem feito repetidamente, irmãos. Mesmo quando as pessoas estão buscando a Deus, sem a ação do Espírito, não estão buscando a Deus, estão buscando a Deus por si mesmos. Mas eis a mensagem do Natal. Embora os homens tenham dado as costas para Deus, Ele não deu as costas para a humanidade totalmente. Embora os homens e mulheres tenham esquecido ou abandonado a Deus, Ele não o fez. No Natal, Deus está entre nós para nos salvar. Contudo, a salvação da qual eu falo nada tem a ver com moralismo religioso. Tampouco se assemelha com o relativismo moderno. Por um lado, eu não estou falando de um Deus que se parece um Papai Noel legalista, que só salva aqueles que tiram nota 10, que só oferece graça àqueles que conseguem conquistá-la pela performance de suas vidas. Não. Mas também eu não estou falando daquele Papai Noel bonzinho, que presenteia à torta e direita, e que não se preocupa com a vida das pessoas. Tais invenções humanas não teriam se dado ao trabalho do Natal, irmãos. O Natal proclama ao mesmo tempo que Deus é santo, e por isso não pode fingir que não viu o que você fez, mas também que Ele é gracioso, e por isso, sabendo que você não podia subir até a Ele, Ele mesmo desceu até você em Cristo Jesus. Esta, portanto, é a mensagem do Natal. Mas a questão ainda permanece: você vai recebê-la no seu coração? Para vivê-la de verdade no seu coração, você precisa lidar com outra crise. A crise intelectual para aceitar o assombroso milagre da encarnação, Deus se fazendo homem. Os judeus achavam a ideia absurda, por isso acabaram matando Jesus. Os gregos a achavam trivial, qualquer Deus do panteão podia descer entre nós.
A Bíblia, por sua vez, embora trate a questão como milagre, também a apresenta como um fato. Mateus, Lucas, João, Pedro, Paulo, todos os autores do Novo Testamento nos falam do nascimento do Filho de Deus como um fato. Mas talvez alguém esteja dizendo o seguinte: mas são pessoas que estão falando de Cristo, não era o que ele pensava acerca de si mesmo. Leia os 4 primeiros livros do Novo Testamento e escute com atenção o que Jesus disse acerca de si mesmo. O que você vai encontrar? Um homem que vez por outra estava perdoando os pecados das pessoas. Um homem que disse que no final das coisas voltaria para julgar o mundo. Prerrogativas divinas, irmãos. Em dado momento ele assumiu o nome divino, eu sou, para si. E ele disse às pessoas que gozava de um relacionamento de igual para igual com o Pai Criador, o que assustou as pessoas. Na verdade, como coloca alguém, sempre que Jesus age nos evangelhos, você o vê pondo as pessoas em movimento. Ele é como uma bola de bilhar gigantesca. Onde quer que vá, suscita reações extremas. Alguns ficam furiosos com ele e querem matá-lo. Outros, apavorados, gritam: afasta-te de mim. Alguns poucos se prostram diante dele e o recebem como Filho de Deus que veio ao mundo para salvá-los. Essa é a crise com a qual você precisa lidar no Natal verdadeiramente cristão. O menino que nasceu em Belém, depois diria que era Deus encarnado. Você vai tê-lo por Deus ou por um louco cheio de si mesmo? Você vai olhar para ele e desprezá-lo? Ou você vai se prostrar e adorá-lo, recebendo-o como aquele que veio ao mundo para salvar você? A salvação não aconteceu de imediato. A salvação tomou forma no ventre de Maria. Mas ela foi consumada na cruz do Calvário, irmãos, e no túmulo vazio. O bom pastor, como se chamou, nasceu para salvar as suas ovelhas das garras dos lobos mais ferozes deste universo. O seu pecado, o seu acusador e a morte eterna. Na cruz, Cristo os tragou de uma vez por todas para a glória de Deus Pai e para a nossa alegria. Na cruz ele recebeu o que deveria cair sobre nós e nos deu o que era dele por direito, comunhão eterna com o Pai. Ele estava agindo para salvar o seu povo da condenação. Eis o significado do Natal cristão, irmãos. De acordo com Mateus ainda, Natal significa que Deus cumpre as suas promessas. O Natal não aconteceu do nada, irmãos. Ele estava programado, fora profetizado. É o que ficamos sabendo no verso de número 22. Mateus nos diz que tudo isso, o nascimento de Cristo Jesus, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. De que profeta Mateus estava falando? E em que contexto se deu esta profecia antiga? Mateus se referia a Isaías, irmãos. E falava do medo terrível que habitava o coração do rei Acais.
700 anos antes de Cristo, houve uma junção de poderes no norte. Israel, o reino do norte, e a Síria se juntaram e ameaçaram Judá, o reino do sul, e disseram: nós vamos tomar Jerusalém, a cidade santa. Acás tremeu de medo, mas Deus tomou o seu profeta e através dele falou ao rei, dizendo que a invasão não aconteceria. E como sinal para confortar o coração do rei, Deus prometeu que uma virgem daria à luz um filho e que este menino se chamaria Emanuel, 700 anos antes de Cristo. De fato aconteceu, irmãos. Estudiosos dizem que uma jovem se casou, consequentemente teve um filho. E antes que o menino pudesse fazer distinção entre a mão direita da esquerda, Deus operou na história, salvou o seu povo da ameaça do norte e deu a Judá, Jerusalém, paz. Foi o que aconteceu. E os judeus louvaram a Deus por aquela salvação. Só que eles não perceberam, talvez nem o próprio profeta tenha se dado conta, de que havia na profecia um significado mais profundo, um sensus plenius, como chamam os teólogos. A profecia não falava apenas da escuridão de Judá, e não tratava somente da salvação física diante do exército do norte. Ela apontava para frente, para outro tempo mais distante, quando Deus agiria na história para salvar o seu povo, não da Síria, não de Roma, mas de sua própria condenação. Para tanto, ele faria algo impensável aos olhos dos judeus. Ele se encarnaria, irmãos. É o que Mateus está nos dizendo. De acordo com ele, o Natal é o cumprimento maior e final desta profecia de Isaías. A profecia foi, verso 23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Eis o milagre do Natal, irmãos. Jesus nasceu de uma virgem, em cumprimento à profecia antiga, para nos salvar. Como? Sendo Deus conosco. Não deveríamos louvá-lo por isso? Não deveríamos fazer desta estação do ano um momento de louvor e adoração àquele que se fez Deus conosco para nos salvar? Claro, irmãos, claro que sim, pois Deus conosco significa na prática relacionamento sem igual para os cristãos. Este é o objetivo prático, ou um propósito prático da encarnação. Por meio de Cristo, Deus nos deu um relacionamento com Ele mesmo. Isso não nos atordoa tanto quanto deveria. Mas pense bem, quando o Senhor se aproximava das pessoas no Antigo Testamento, elas se assustavam, seus sentidos eram arrebatados, suas forças fugiam. Na maioria das vezes, as pessoas corriam para longe de Deus por não conseguir suportar a sua glória. Contudo, ao longo de todo o Antigo Testamento, ninguém jamais o viu cara a cara, face a face. Os nossos irmãos viram lampejos, manifestações mediadas, reflexos da glória de Deus. Mas no Natal, misteriosamente, Mateus diz: Deus está
conosco. Literalmente Ele moveu os céus e a terra para estar com você, meu irmão. A pergunta é: o que é que você está fazendo para estar com Ele? O que você tem feito para aprofundar o relacionamento que tem com Ele? O relacionamento com Ele se dá como o relacionamento da sua família, por meio da comunicação. Por isso, cristãos leem a Bíblia regularmente para ouvir a voz do Deus conosco. Por isso nós oramos todos os dias, porque queremos falar ao coração do Deus conosco. Por isso nós nos reunimos a cada semana para nos treinar na comunicação com Deus que está conosco. Você tem feito isso? Tanto quanto deveria. Moisés nos exortaria severamente, pois ele anelou por ver a glória de Deus mais do que qualquer outro homem, e Deus deu a ele apenas as suas costas. Aproveite este tempo de Natal, não para se entregar ao consumismo do mundo, mas para devotar o seu coração a este relacionamento sem igual que o Natal lhe proporciona. Deus está com você, meu irmão. Deus conosco também significa conforto incomparável em meio aos sofrimentos da vida, irmãos. Eis o que nenhum outro Deus de todas as outras religiões foi capaz de fazer. Deus conosco, em meio e através de todos os sofrimentos da vida. Quando está feliz e tudo lhe vai bem, você se sente parte da raça humana. Você diz coisas do tipo: eu fui feito para isso. Mas quando tudo lhe vai mal, quando o sofrimento real alcança a sua vida, a sensação é de grande solidão. E embora pessoas digam coisas do tipo: eu entendo você, eu sinto por você, eu estou orando por você, nem sempre você tem a sensação de que realmente elas entendem. Mas de repente você esbarra em alguém que viveu a mesma coisa que você vive, que também perdeu um filho como você perdeu, que também foi traído como você foi traído. E de repente a pessoa diz as mesmas coisas que a outra já havia dito, e você agora muda de eu não acho que ela entende para ela realmente me entende. Porque ela passou pela experiência que você passou. Eis uma mensagem prática do Natal, irmãos. Se algo que você precisa saber é que Deus entende você. Ele compreende exatamente o que você está vivendo. O autor de Hebreus escreve assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O mesmo autor, em outro lugar, escreve: por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, Natal, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E então ele conclui com: porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado,
Jesus é capaz de socorrer aqueles que também estão sofrendo. Você entendeu o que o autor está falando aqui? Já se sentiu abandonado alguma vez? Sozinho? Há dores que machucam o seu corpo por causa da idade avançada? Ou será que você sente pressões sobre a sua alma, angústias terríveis dominando você? A boa notícia é: Deus entende. Jesus passou por toda a escuridão pela qual você passa, a fim de salvá-lo. E a fim de que você soubesse hoje, Ele compreende você. Mais do que isso, como diz o autor de Hebreus, Ele é capaz de socorrê-lo. Então, neste Natal, corra para Ele. Abrigue-se sob as asas dEle. Fale com Ele, Ele entende. Corra para os pés dEle e clame. Ele está ouvindo e Ele sabe do que você está passando. E Ele tem poder para protegê-lo e levá-lo a um lugar seguro. Por fim, irmãos, ainda nesta divisão, Deus conosco significa serviço para os cristãos. Em um sentido, ninguém aqui pode imitar a Cristo. E nem precisamos fazer como se a nossa salvação dependesse disso. Não. Ele é o Salvador, irmãos. E Ele operou salvação de uma vez por todas por nós. Louvado seja o seu nome por isso. Então ninguém precisa ficar, como saiu um livro aí, foi muito famoso nas últimas décadas, o que Jesus faria no meu lugar. A todo instante a gente ficava tentando fazer. Bem, irmão, viva para a glória de Deus, com tranquilidade. Você é salvo pela obra dele, não pela sua obra. Amém? Então, neste sentido, ninguém precisa ser igual a Jesus. Não tem como, Ele é Deus. Ainda assim, Paulo nos convoca a imitar a atitude humilde de Cristo Jesus em seu serviço natalino. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: Ele era Deus, mas de maneira humilde desceu do trono de glória, assumiu um corpo humano, não para ser rei, não para dominar a Palestina e o mundo a partir dela. Não, Ele assumiu um corpo humano para ser servo. E acabou pendurado em uma cruz como servo de pecadores. Neste sentido, Paulo diz: imitem-no. Eis o verdadeiro espírito natalino, irmãos. Cristãos devem ser marcados por humildade e serviço. Cristãos não devem ter por objetivo de vida conforto, glamour e glória pessoal. Não, eles precisam ser caracterizados como Cristo. Humildade e serviço prestado. Neste sentido, ou em algum sentido, nós precisamos neste Natal ficar mais pobres, para que outras pessoas sejam feitas ricas. Nós precisamos nos afadigar, a fim de que alguns descansem. Nós precisamos imitar o nosso Deus e de alguma maneira viver uma vida de sacrifício e serviço para o bem do próximo. Esse é o espírito natalino. E eu lhe convoco a vivê-lo para a glória de Deus neste fim de ano. Não apenas presenteie seu filho com mais um brinquedo. Faça-o, se você pode, glória a Deus por isso. Mas aproveite o ensejo para falar ao coração dele do verdadeiro presente do Natal. Não se preocupe apenas com a sua família. Olhe à sua volta.
E perceba, por exemplo, as pessoas que serviram a sua família. Pessoas que lhe abriram a porta durante o ano, que lhe fizeram o almoço durante o ano, que ensinaram aos seus filhos. Perceba as pessoas que nem sempre são percebidas, que não estão em destaque, que não serão lembradas, que não ganharão muitos presentes nesta época do ano, e vá ao encontro delas, faça-lhes algo. Por que, Renan? Porque foi o que Deus fez por nós no Natal, irmãos. Eis uma boa ponte para a evangelização. Por que é que você está me presenteando, se eu não sou nem seu conhecido? Porque foi o que eu recebi em Cristo Jesus. Perceba as famílias da nossa igreja, os jovens que estão aqui estudando e que não poderão voltar para casa, para o sertão, para outros estados. Você tem casa, você tem familiares, você terá comida no dia 24, você dará uma festa, por que não? Por que não celebrar com aqueles que são do seu sangue também? Do sangue que nos une, o de Cristo, irmãos. Eis o espírito natalino. Que o Senhor nos leve a imitar o Salvador. Que o façamos para a glória de Deus e para o bem das pessoas com quem nós vivemos. Por fim, irmãos, segundo o evangelista, Natal significa que Deus espera algo de você e de mim. O que é que Deus espera, Renan? Respostas. É o que ele recebe no primeiro Natal de José. O verso 24 nos diz: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Não só leia esse versículo, meu irmão. Não passe para o próximo, não vá ao outro capítulo sem meditar nisso. Isso não foi fácil como você leu agora, não. Isso não tomou 1-2 segundos da vida dele. Vocês ouviram antes. A questão era tão difícil que ele pensava em desfazer o casamento ou o contrato de noivado. Por uma razão óbvia. Casar-se com Maria era se destinar a ser um cidadão de segunda classe por todos os dias da vida dele. Pois quando Jesus nascesse, de duas as pessoas diriam: ou ele a engravidou antes do casamento, ou ela lhe fora infiel. Em uma cultura que prezava pela honra, que a adorava como se ela tivesse status divino, e que massacrava os pecadores, uma cultura legalista e religiosa, imagine como não seria a vida deste irmão, estigmatizada para sempre. Por isso que ele levou tempo, e por isso que Deus teve que enviar um anjo, irmãos. Mas ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Foi o que fez. O que é que ele não fez no primeiro Natal, Renan? Verso 25. José não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Por um lado, eu acho que este verso é mais do que suficiente para nos dizer que Maria não foi virgem por toda a vida. José a preservou até que Jesus nascesse. Está aqui. Que ela é santa, eu não tenho dúvida, por causa do sangue de Cristo. Como você também é. E como eu também sou. Mas eis que Mateus nos diz: José a preservou durante este tempo. Depois ela seguiu a vida normal de uma mulher casada.
Por outro lado, irmãos, esse verso também está nos dizendo que José teve um cuidado exemplar com o nascimento virginal de Cristo. Cristo já havia sido gerado pelo Espírito, de maneira sobrenatural. Mas se ele tivesse relação com ela, o que as pessoas diriam lá fora? Colocariam em xeque a obra do Espírito e diriam: ele é igual aos demais, mas ele não era. Então ele se privou do direito que tinha de ter a sua esposa por inteiro, para preservar o nascimento virginal de Cristo. E ele fez mais, irmãos. Ao final do texto, Mateus nos diz que ele lhe pôs o nome de Jesus. Outra vez parece simples, né? Mas não é. Quem bolou esse nome? Quem teve a ideia? Não foi José. Ele recebeu o nome do anjo. E em uma cultura patriarcal, o pai era praticamente dono do filho. Dar nome ao filho era direito de José. E era sinal de controle sobre a família. Mas o anjo lhe tira esse direito. E ele obedece. Ele dá ao menino o nome que recebeu de Deus. Então, por mais difícil que tenha sido, José foi obediente, irmãos, e por demais corajoso no primeiro Natal. É assim que seremos também neste Natal. Seremos obedientes e corajosos como ele? Você me pergunta o que Deus espera de mim neste Natal, Renan? À luz deste texto eu lhe ofereço duas respostas. Deus espera de você e de mim neste Natal e por toda a nossa vida que tenhamos coragem, irmãos, para suportar o desprezo do mundo. É o que José abraçou. Imagine uma conversa dele com colegas. José, e aí, o que aconteceu? Você teve mesmo relação com Maria antes do casamento? Ele, não. Então ela lhe fora infiel? Não. O que foi que aconteceu, José? Foi obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas provavelmente ninguém acreditou. Diziam dele na cara dele: você é um trouxa, um bobo, um homem sem honra. Mas por causa de Cristo, irmãos, esse homem assume o dano. Ele oferece os peitos ao desprezo. Ele abraça o sofrimento. Porque o que lhe fora confiado era mais precioso do que a própria vida que ele tinha. Ao redor do mundo, alguns irmãos perdem a vida pelo simples fato de declararem fé em Jesus Cristo. Professar fé em Cristo é extremamente perigoso em vários países mundo afora. Graças a Deus não é o nosso caso aqui. Mas não pense você que você está livre de sofrer algum desprezo. Se você é cristão,
inevitavelmente você terá de lidar com algum desprezo. Porque nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai aceitar. Nem todo mundo vai concordar com a sua decisão. Então, pense bem. Se Jesus entrar na sua casa e na sua vida, como fez na de José, é muito provável que a sua reputação diante dos homens não seja aquela que você sonhou. Eles dirão: aquele jovem é muito inteligente, mas é bobo, acredita em um conto natalino. Aquela menina é joia, mas ela é idiota por acreditar em algo que é criado. Olha, aquele homem é um pai de família, ele ama a esposa dele, lidera os seus filhos muito bem, é um trouxa, porque diz que faz tudo isso por acreditar em outro mundo. Algumas rirão de nós, irmãos. Nas próximas celebrações de Natal, alguns parentes vão rir de mim e de você. Quando você tentar abrir a reunião com oração e leitura da palavra. Outros vão perseguir você. Pois, como ouviremos na próxima semana, essa história de Natal é extremamente perigosa para cristão. Então você tem que ter coragem para abraçar Jesus de verdade. Além disso, você tem de ter coragem para aceitar outra coisa, que, a meu ver, é infinitamente mais difícil. Neste Natal e por toda a nossa vida, Deus espera que tenhamos coragem para viver sob o senhorio de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Ser desprezado pelo mundo é difícil. Viver sob o senhorio de Cristo é um milagre. E é com isso que José tem de lidar já no Natal, irmãos. O menino nem cresceu ainda. E o anjo já está dizendo para ele: meu amigo, sobre esse menino, você não tem nem o direito de dar nome. Ele é meu, anjo. Não, ele é de Deus. E vá se acostumando com a ideia. Você vai controlá-lo minimamente durante a infância e a adolescência, mas quando crescer, as coisas vão se inverter. Ele terá de controlar você. José, você não manda neste bebê. Este bebê é o rei do universo. É ele quem manda em você. Essa é a sua vida. É o que significa viver sob o senhorio de Cristo. Ele manda em você. Ou você leva a vida como se fosse sua, como se não tivesse um Senhor diante de quem prestar contas. É por isso que muitos desistem, irmãos. Alguns colegas que você tem já lhe disseram algo do tipo: olha, eu gostaria de ser cristão, mas não sou, porque para ser eu preciso deixar algumas coisas. Não é assim? Ou outros dizem: olha, eu até seria cristão se não me fosse necessário abrir mão de mim mesmo. Para ser cristão eu tenho de deixar de ser eu mesmo. Na prática eles estão dizendo o seguinte: olha, eu vou ser cristão se puder dar nome a Jesus, não o contrário. Mas não é assim que funciona, irmãos. Ao se entregar para Jesus, você tem de ter essa coragem de viver a experiência do negar-se a si mesmo
abominável aos ouvidos dos homens modernos. Nossa cultura de autoafirmação prega o contrário. Você primeiro. Você primeiro. Você primeiro. Se preserve, se proteja, se realize. Faça tudo pensando em você primeiro. Seja você. Assuma os seus impulsos, os seus desejos, dê vazão a todos os pensamentos que tem, domine sobre o seu corpo, tenha sobre ele as suas regras. Essa é a tentativa moderna e frustrada da humanidade de dar nome à própria vida, de dar sentido às nossas vidas. Contudo, essa não é a mensagem do Natal, irmãos. Nesta ocasião tão especial do ano, nós ficamos sabendo ou somos lembrados que Jesus nasceu não para receber o nome que queremos dar a Ele. Jesus nasceu para nos dar o nome que precisamos ter dEle. Ele o criou, meu amigo. Ele me fez. Ele sabe melhor do que qualquer um aqui, do que nós realmente carecemos para ser felizes. Não precisamos de tudo que o mundo prega, de tudo que o mundo oferece. A nossa incansável busca por identidade nunca termina nesta vida. Porque nossa identidade, de fato, é um presente, irmãos. Nós a recebemos de Jesus. Por causa do Natal, você recebe um nome. Você recebe um endereço. E você recebe um destino. Você que era um pecador, agora é chamado de cristão. Filho bendito de Deus. E você que ia passar a eternidade vagando, perdido em sofrimento e escuridão, agora tem um lar. Deus já o incluiu na família dele. Você vai morar com o povo de Deus para sempre. Mas há que se fazer uma escolha. Há que se tomar uma decisão. Não dá para viver a experiência dos dois mundos, das duas realidades. Ou você fica nessa casa, ou você vem para essa casa. Ou você serve a Cristo e o tem por rei da sua vida, ou você serve a si mesmo. Ponto. É necessário coragem para abraçar o desprezo do mundo e para viver como escravo de Cristo. Propriedade exclusiva de Cristo. É o que somos. E embora o mundo inteiro diga que isso é mal, isso é uma das maiores dádivas que Deus nos deu, irmãos. Viver dentro dos limites dEle. A liberdade que Ele nos deu para a glória dEle. E se você quer algum encorajamento nesta tarde, olhe para Jesus, meu amigo. Porque se você tem de ter coragem para estar com Ele, Ele teve de ter muito mais para estar com você. Ele trocou o céu pela terra, a adoração angelical pelo escárnio dos pecadores, o trono da glória por uma cruz, a coroa exaltada por uma coroa de espinhos. Ele enfrentou a sua pior escuridão. Ele foi corajoso para salvá-lo, porque diz a palavra de Deus, Ele o ama desde antes da fundação do mundo.
Então olhe para Ele e para o que Ele fez, para a escuridão que Ele atravessou por você, e depois encare qualquer escuridão da vida, crendo que Ele estará com você até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Quando a peça chegou ao clímax com o nascimento de Cristo, João acabou invertendo a ordem das luzes. Acendeu todas, menos a que iluminava a manjedoura, irmãos. Houve um silêncio na plateia, até que alguém criou coragem e gritou: amigo, acenda a luz de Jesus. A peça é sobre Ele. Que o Espírito lhe diga o mesmo nessa tarde. Que o Espírito lhe sopre a mesma mensagem. Que nós tenhamos coragem, irmãos, para acender a luz do verdadeiro Natal nesta época do ano. Coragem como teve um adolescente de nossa igreja 2 semanas atrás, em seu discurso de formatura de 2º grau. Ela teve 5 minutos e ela os usou por completo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu li o discurso e dava para sentir a dificuldade de ser uma cristã e frequentar a escola. E muito mais, de ser uma cristã falando para centenas de pessoas. Mas ela o fez, corajosamente. E para a surpresa dela, ao final daquele breve discurso, um professor se aproximou de seus pais e lhes disse: eu aprendi mais com ela em 5 minutos do que a ensinei em 8 anos de sala de aula. Por que você também não cria coragem, cristão? Por que você não abre a boca para falar de Jesus nesta época do ano? Arrisque-se. Deus estará com você. E a luz do Evangelho vai brilhar sobre a sua vida e família neste Natal.